É com muita alegria que estou juntamente convosco a celebrar estes 65 anos da AD em Aveiro. Saí desta cidade há 48 anos, parece que foi ontem, mas foram 48 anos já passaram desde que saí desta igreja para ir para o Instituto Bíblico, onde pela graça de Deus tivemos 3 anos e depois estivemos em Espanha e logo na cidade de Almada. Então estou ligado a Almada há 45 anos de ministério e há 30 anos agora como pastor-presidente da Assembleia de Deus de Almada. Estamos contentes, apesar que esta foi a minha igreja de nascimento. Foi aqui que eu fui batizado, foi aqui que eu aceitei Jesus, 67, foi aqui que eu fui batizado, foi aqui que eu saí para o Instituto. Então esta igreja tem muitas recordações na minha vida. Foi aqui que estudei, pelo menos até um certo nível, depois continuei fora, mas são muitas recordações. Claro que poderia contar muitos episódios. E um episódio talvez que o pessoal mais jovem, eu escrevi isto nas redes sociais, eu lembro-me ainda na rua 31, lembro-me antes, mas na rua 31 de Janeiro havia 2 senhores que se sentavam lá atrás. Subiam no primeiro andar, quem conheceu, sentavam-se atrás, tinham umas gabardites, dobravam os gabardites, colocavam de parte, e eu perguntei um dia ao meu pai: quem são esses homens? Isso não é nada contigo. Eram agentes da PIDE, portanto da Polícia Secreta do antigo regime, que vinham espiar os nossos cultos, tiravam apontamentos, e hoje se formos à Torre do Tombo estão lá os documentos desses apontamentos que tiravam. Portanto, vivemos exatamente. Os nossos pastores anteriores, os líderes, eram chamados a essa polícia para prestar declarações e contas. Foi um tempo difícil. Nisso, pessoalmente, acredito que o 25 de Abril veio fazer mais alguma coisa, pelo menos pela liberdade que hoje temos, apesar que não é uma liberdade total, naquele sentido em que a lei está muito clara, a lei está muito boa, mas depois muitos funcionários das autarquias, funcionários inclusive do Estado, não seguem aquilo que a lei de liberdade religiosa nos ensina. Ainda constantemente temos alguns pleitos, algumas dificuldades, mas graças a Deus pela AD Almada. Eu escrevi um livro há uns anos, que foi até a minha tese de mestrado, e então os primeiros 50 anos das Igrejas Assembleias de Deus. E o segundo volume está quase a sair, que será o resto dos 100 anos, e nós já fizemos 110 anos. Então as Assembleias de Deus em Portugal nasceram em 1913. Poderiam ter nascido em Lisboa ou no Porto, não foi assim. Nasceram em Varzim, uma pequena aldeia do distrito da Guarda. Geralmente as coisas grandes não costumam a nascer em sítios pequenos. Mas é interessante que foi nessa aldeia que nasceu a primeira casa de oração. Ainda temos o documento histórico do pastor José Plácido da Costa, um português que emigrou para o Brasil e lá encontrou-se com Jesus Cristo. E esse encontro com Jesus Cristo na cidade de Belém do Pará levou a amar a sua pátria ainda mais, porque aqui o Evangelho era muito reduzido. Aqui não havia muitas igrejas e havia bastante perseguição. Então José Plácido da Costa converteu-se numa igreja batista na cidade de Belém do Pará, e quando chegaram em 1910 os primeiros pentecostais, José de Matos não, desculpe, foi o segundo. Portanto, este pioneiro, ele recebeu o batismo do Espírito Santo. E nós somos uma Assembleia de Deus. E nós acreditamos no poder do Espírito Santo. E acreditamos que o batismo do Espírito Santo é uma experiência posterior à salvação. É verdade que é o Espírito Santo que opera na salvação. É verdade que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o batismo do Espírito Santo é uma experiência maravilhosa, gloriosa e necessária à igreja dos nossos dias. E nós oramos a Deus para que Deus continue a derramar do seu Espírito sobre a sua igreja, sobre o seu povo, porque nós necessitamos ser vestidos do poder do alto. Hoje ensina-se erradamente dizendo que o batismo do Espírito Santo vem com a conversão. Não vem com a conversão. O batismo do Espírito Santo é uma experiência posterior. Então, o nosso Plácido da Costa, em 1913, ele decide vir a Portugal
É o primeiro missionário que sai do Brasil para vir a Portugal. É verdade que não foi a igreja que o apoiou economicamente, sabemos que até foi outro português, o empresário, que o apoiou para ele vir até Portugal. E este homem vai abrir em Varzim. É verdade que passou por um tempo tremendo, mais tarde morreu a sua filha, a única filha. Isto desgastou o servo do Senhor, ele ficou muito desanimado e praticamente o trabalho ficou um pouco parado. Até que nos anos 20 vem para, quanto a mim, o maior evangelista que Portugal teve, Manuel José de Matos Caravela. E este homem vai estabelecer uma igreja em Tondela, vai estabelecer o trabalho em Carvalhal Redondo, vai estabelecer o trabalho em Portimão, em Lagos, em Silves, mais tarde Santarém e ainda Rio Maior, e foi ele também que chegou a apoiar o trabalho em Esgueira, antes de Aveiro existir. Okay? Ele vinha desde o Algarve ajudar os cultos em Esgueira, Aveiro, que nessa altura a igreja pertencia à Assembleia de Deus de Águeda, que historicamente é mais antiga que a Assembleia de Deus de Aveiro. Então, ele inclusive chega a apoiar os Açores, e foi um homem que infelizmente morreu bastante cedo, portanto, e que fez um excelente trabalho. Inclusive, a primeira igreja que ele fundou foi no, que já está aqui algum brasileiro, foi no estado do Amapá. Ok? Foi a primeira igreja, ele ainda, portanto, jovem, porque ele casou depois em Portugal. Quando ele veio para Portugal era solteiro e casou com uma sobrinha de José Plácido da Costa. Então, digamos, deste movimento começaram a nascer igrejas. No Algarve, por exemplo, uma irmã, Isabel Guerreiro, ela vai vir até Évora e vai fundar a Assembleia de Deus em Évora no início dos anos 30. E daí vai sair também a esposa do pastor Rogério Ramos Pereira, okay, que eram família, primas, okay, de Isabel Guerreiro, uma grande mulher de Deus que fundou a igreja em Évora, mas converteu-se em Lagos. Ok? Se os irmãos terem assim um panorama só do que é hoje as Assembleias de Deus. A história de Aveiro, vou mencioná-la rapidamente, porque os irmãos, como eu já disse, a igreja em Aveiro, sabe-se, nasceu em 1959. O pastor, portanto, o pastor Rogério Ramos Pereira e a sua família, que vieram até esta cidade, e a igreja metodista emprestou as instalações em Araras para começarem aí os primeiros cultos. E certamente o pastor Rogério, um grande evangelista, um homem que era um autêntico evangelista de ministério, abriu várias casas de oração, Esgueira, por aí fora, os irmãos já sabem, e a primeira casa de oração no Largo da Apresentação também, portanto, mais tarde. Mas desde aí a igreja tem vindo sucessivamente a abrir casas de oração e a chegar até o dia de hoje, por causa de homens e mulheres que se entregaram e deixaram-se nas mãos de Deus fazer este trabalho que nós hoje estamos e podemos presenciar e sobretudo dar a glória a Deus. Amém? A glória a Deus. Então, o movimento das Assembleias de Deus, os primeiros pastores consagrados em Portugal foram em 1938, e foi precisamente o Rogério Ramos Pereira e também o pastor Ribeiro Fernandes, ambos já com o Senhor. Esses foram os dois primeiros pastores portugueses a serem consagrados ao ministério, 1938. Os outros pastores e evangelistas mulheres foram consagradas em 1939 na primeira convenção das Assembleias de Deus em Portugal. Ok? Então o pastor Rogério Ramos Pereira, ele converte-se em Évora, ouvindo precisamente esta evangelista, e mais tarde vai para Lisboa, onde ele é batizado e onde ele começa a ajudar o pioneiro que iniciou a igreja em Lisboa, Jacques Arnstedt, um missionário sueco que tinha chegado ali a Lisboa e começou a pregar o Evangelho nas tabernas. Muitas vezes colocavam-se em cima das mesas nas tabernas a pregar o Evangelho. E aí começaram primeiros cultos na sua casa, na Rua Freio do Cenáculo, em Lisboa, e logo mais esses jovens se iam convertendo, iam ajudando o pastor e pregavam o Evangelho por qualquer lugar.
E é interessante que a Igreja de Lisboa certamente foi a grande igreja que ajudou, potenciou e levou muitos irmãos a saírem e a irem por todo o lugar, com as escolas bíblicas que começaram em 1942, que prepararam muitos obreiros. Então podemos dizer, irmãos, que foi um tempo fantástico. Também durante os primeiros anos a Igreja do Porto ajudou aqui a Igreja em Esgueira, como já ouvimos. Com a chegada de Rogério Ramos Pereira, Águeda vai entregar, no tempo do pastor Conde, entrega a congregação de Esgueira à Igreja de Aveiro, neste caso concreto, a recente nascida Igreja de Aveiro. E, portanto, passa a ser uma congregação mais. E nessa altura pensa-se que, segundo a história, teria já 25 irmãos em Esgueira e que ainda há aqui familiares de irmãos desse tempo, assim como praticamente, por exemplo, um dos pastores de Esgueira foi o pastor Figueiredo, está aqui um dos netos e penso que bisnetos desse pastor, que também foi pastor em Esgueira. Então podemos dizer que